Vamos lá, Deus tem algo poderoso para as nossas vidas. Abre lá a tua palavra no livro de Mateus, capítulo 13. Capítulo 13, a partir do versículo 24. A parábola do trigo e do joio. Amém? Glória a Deus. Irmãos, através dessa palavra, nós podemos, assim, meditando aqui nessa palavra, a gente pode ver que os dois tipos de pessoas existentes na igreja. Existem dois tipos, né? Vamos dizer assim, uma igreja misturada, uma igreja mista, talvez. Então, irmãos, muitos dos problemas que ocorrem na vida das pessoas que diz ser verdadeiros cristãos, como vício, problema no casamento destruído, briga, contenda, mentira, engano, tudo isso que acontece, mais um monte de coisa, é falta da conversão verdadeira. E nós sabemos o que é, irmãos, falta da conversão verdadeira. Precisam se entregar verdadeiramente a Deus e nascer de novo, transformar em novas criaturas em Cristo. Somente se convertendo verdadeiramente no Evangelho de Cristo que nós vamos parar de praticar essas obras terríveis da carne. Porque do contrário, vai continuar praticando essas obras, isso vai trazer destruição, isso vai trazer contenda, problema, né? E nós, eu creio, irmãos, nós estamos falando aqui, né? E nós vamos colocar aqui, os trigos, eles vão praticar as obras do Espírito, né? O fruto do Espírito. Obra da carne e o fruto do Espírito. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 24, fala assim, ó. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no seu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molho para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Vindo aqui para o versículo 36, vamos lá. Versículo 36, explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explicai-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e lhe colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Só até aqui, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra, como eu estava falando aqui a respeito, quando nós somos transformados em trigo, quando eu acredito assim, sabe, irmãos, que quando nós começamos a servir o Senhor, todos nós começamos a servir o Senhor do jeito que nós estamos. Você vem para a presença de Deus do jeito que você está, com a vida tudo torta, com um monte de pecado, de coisas que você pratica, que você achava que era até correto, não é?
Sim ou não? Não é verdade? Só que chega um momento, irmãos, que Deus vai trabalhando na vida da pessoa. A palavra, o Evangelho de Cristo é pregado, e a pessoa crê pela fé, ela aceita essa palavra e ela vai obedecendo. Quando eu creio, eu aceito, eu vou obedecendo. Quando eu vou obedecendo, essa palavra vai cumprindo na minha vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, para esses problemas que eu acabei de falar aqui, irmãos, problemas, as obras terríveis da carne, essas coisas horríveis que as pessoas praticam, irmãos, e diz ser pessoas cristãs. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, aonde as pessoas dizem ser cristã, mas as obras delas não condiz com essa palavra cristã. Elas continuam fazendo as obras da carne, elas continuam ali operando as obras da carne. Como diz lá em Mateus capítulo 23, vós sois como sepulcros caiados, né? Por fora parece belos, aquele sepulcro lindo, né? Tudo de mármore, coisa mais linda, mas a hora que você abre por dentro está tudo podre, não tem nada que presta. Então Jesus falou isso. Então, irmãos, para esses problemas serem banidos da nossa vida totalmente, essas obras da carne, esses costumes pecaminosos, para acontecer a verdadeira, tem que acontecer a verdadeira conversão genuína dentro do Evangelho de Cristo. E aqui nessa parábola do joio e o trigo, vamos retratar duas categorias de pessoas presentes dentro da igreja. Aí você fala, pastor, mas não é dentro da igreja, ele falou que é no mundo. A igreja está onde? A igreja está no mundo. A igreja está dentro do mundo. Então o que ele está dizendo? Aonde que tem trigo? Dentro da igreja, tá? E se o trigo está junto com o joio está junto com o trigo, você concorda que eles estão tudo junto? Eles estão tudo junto, não está separado. Então a igreja tem dois tipos de pessoas, os salvos e os não salvos. Como assim, pastor? A pessoa fica 10 anos, 15 anos na igreja, 20 anos, não salvo? Sim, irmãos, acontece. Infelizmente acontece, nós temos vivido isso, irmãos. Como nós temos visto isso? Então essas duas pessoas no mesmo lugar. Aqui Jesus usou a figura da agricultura, né, do joio e do trigo, que eram plantas semelhantes, muito parecidas. A princípio impossível, tá? De fazer a separação antes da colheita. Por quê? Ela nasce junto, ela cresce junto. Você olha para um, eles estão certinho, bonitinho, retinho, certinho, lindo, maravilhoso. O joio e o trigo. É impossível separar uma flor de trigo e outra de joio. É impossível separar. E vai. Eles vão crescendo. Tá? Então chega uma época da colheita, o que acontece? O trigo, dentro dele tem um grão do trigo. E como o grão pesa, o que ele faz? Ele se dobra, ele faz isso. Coisa linda, né? Ele se dobra diante do agricultor, diante do dono do campo. Aleluia! Ele se dobra, mas o joio ele continua assim. Por isso que na ceifa é fácil tirar. Naquele grande dia, quando Jesus vier fazer a separação, eles vão ver aqueles que se rendem, aqueles que se dobrem, aqueles que dão fruto, aqueles que é alimento. E o fruto do trigo, o que ele traz? Ele traz tudo é aproveitado. Se você for estudar a respeito, irmão, você vê que tudo é aproveitado, até a palha é aproveitada, tá? O trigo ele tira para fazer a farinha, ele tira para fazer o pão, para fazer o alimento ali para as pessoas, ele ajuda de alimento. E você, trigo, é alimento para aquelas pessoas famintas, aquelas pessoas sedentas. Eu sou alimento, nós somos alimento para essas pessoas. Então nós temos que ser esse trigo do Senhor aqui, ó. Então, irmãos, infelizmente no meio da igreja muitos têm se passado por cristão, mas não são verdadeiros salvos diante de Deus. O que ele fala? Você olha para ele, nossa, que gracinha, olha ali o irmão, que bênção, que lindo, nossa, que irmão lindo, abençoado, olha lá, né? Que bênção. Mas por dentro, irmãos, ó, não tem nada, tá? É xoxo. Aperta, não tem grão. É joio. Então isso aí, irmãos, a única pessoa que sabe fazer a separação é o Senhor Jesus, tá? Não tenta fazer isso nem em pensamento. Algo que eu tenho aprendido muito nessa palavra, meditando, estudando, que eu estudei muito a respeito dessa palavra aqui. É isso que nós temos que olhar. Olha para ele, irmãos, com amor, com misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Você nem eu podemos julgar, saber se fulano é joio, se ele é trigo, o que ele é. O único que sabe fazer isso certamente é o Senhor Jesus. Então esse texto ele é muito forte,
nesse exato momento, irmão, nós estamos aqui diante de joio e de trigo. Pastora, como assim? É verdade, irmão, triste realidade, né? Mas quando você está na frente de uma igreja, nós podemos dizer o quê? Talvez nós estejamos diante do joio e do trigo. Então aqui Jesus nos fala de duas igrejas. A boa notícia, sabe o que é, irmão? Qual que é a boa notícia? A esperança, que pode ser totalmente mudada, que pode acontecer mudança assim. Irmãos, eu creio, sabe? Aqui nessa palavra não fala que ele pode transformar no trigo. Não estou dizendo, a palavra não fala. Mas ele está dizendo aqui já, irmão, se a pessoa permanecer dessa forma até o fim, eu creio. É dessa forma que Jesus está falando aqui. Porque quando você caminha junto, irmão, você concorda? Diz a palavra, você vai estudar a respeito dessas duas plantas. Diz assim, irmãos, que a raiz dela entrelaça entre o trigo e elas ficam ali, ó. Se você arrancar uma, você arranca a outra. E vamos analisar o joio. O que ele está fazendo ali? Ele está tirando o alimento do trigo, ele tira a água do trigo, ele tira o adubo do trigo, ele tira o alimento que o trigo está recebendo, ele vai tirando, ele vai tentando sugar. E do fruto do Espírito, irmão, a paciência. É o que nós temos que ter na nossa vida, o domínio próprio, o amor, a misericórdia, tá? Dentro do nosso coração, porque nós vamos ter que caminhar com eles até o fim, tá? E quando eu abro a boca para julgar, eu estou pecando, eu estou fazendo algo contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que não é para nós julgar. Então aqui, irmãos, o texto aponta para 3 itens aqui. Havia 2 semeadores, duas categorias de planta, né? E também havia 2 ceifas. O semeador, irmão, era o dono do campo, é o dono da igreja, o rei dos reis, senhor dos senhores, aquele que conquistou esse campo, entregando o seu filho amado, unigênito, Jesus Cristo, para morrer em seu lugar ali, para morrer ali, para derramar o sangue. Ele comprou esse campo, né? Ele comprou esse campo a preço de sangue. E o diabo vem e joga o joio, né? Nós sabemos que esse aqui é o diabo. O outro competidor, irmão, é o inimigo, Satanás. Enquanto Cristo levanta o seu povo, enquanto Cristo vem trazer alimento para o seu povo, enquanto Cristo vem levantar a sua igreja, o diabo também prepara o seu exército maligno. Ele vai preparando, ele vem para matar, roubar e destruir. Outra coisa, 2 categorias de planta, joio, os não salvos, trigo, os salvos em Cristo. Outra coisa, 2 ceifas. A primeira ceifa do joio vai ser queimada. A segunda do trigo vai para o celeiro do seu Senhor. Vai ser para o celeiro do seu Senhor. Vai estar ali na mão do Senhor. Então essa parábola, igual, irmãos, ela nos ensina 3 lições. Primeira lição que eu marquei aqui: a igreja é uma comunidade misturada. Assim como o campo tinha joio e trigo, com certeza o joio foi semeado entre o povo de Deus. Então esse campo é a igreja. Assim como o campo tinha trigo e joio, então a igreja é formada de crentes e não crentes. E nós sabemos muito bem disso, tá? E por isso mesmo, irmão, que não devemos assustar, sabe? Muitas vezes a gente assusta quando acontece algum irmão congregando com a gente. Algum irmão, você sabe que é da igreja. Nossa, irmão, mas é 20 anos que ele está lá na igreja. Quando eu me converti, ele já era crente, né? Quando você vê pessoas envolvidas em escândalo, envolvidas em vício, adultério, prostituição, né? Em homicídio, alguma coisa que aconteça aí, e a gente fica, como isso, pastora? Como que isso pode acontecer? Não era crente? Não, nunca se converteu verdadeiramente, nunca nasceu de novo. A igreja é composta por todas as pessoas que professou a fé, todos os batizados, mas isso não significa que são todos salvos. É uma triste realidade. É uma triste realidade, irmão. E tem hora que às vezes a gente esquece disso. É muito triste essa realidade, mas é uma comunidade mista, tá? De pessoas salvas e não salvas. Os irmãos vêm na igreja, irmãos, como você. O joio vem na igreja como trigo. Ele participa dos cultos, faz suas orações, até toma Santa Ceia. Nossa, Santa Ceia, tomar, né? Porque senão eles veem que eu não estou tomando a Santa Ceia e não vai ficar muito bem, né? Mas nem todos são salvos. Eles esquecem, irmãos, que Jesus sabe de todas as coisas. Ele conhece o íntimo do nosso coração. Ele sabe quem é nós. A hora que nós entramos dentro do nosso quarto, na frente do celular, do computador, Ele sabe muito bem cada um de nós. Ele conhece
conhece a nossa vida mais íntima, e Ele sabe se nós somos verdadeiros salvos ou não, se nós somos verdadeiros cristãos ou não, se eu sou crente só na igreja, ou se eu sou crente lá do outro lado do mundo, se eu for para a Bahia, se eu vou continuar sendo crente, se eu for lá para São Paulo, eu vou continuar sendo crente, entendeu? O Senhor sabe, o verdadeiro cristão ele é assim, ele vai para a praia, ele continua sendo crente, ele não vai fazer escândalo, ele vai para qualquer lugar, ele vai para uma festa que seja, ele não vai ser escândalo, tá? Ele não vai se escandalizar, ele não vai ser escândalo, mas ele vai continuar na postura de crente. O pastor não está aqui, os irmãos não estão aqui, ninguém está aqui, mas Deus está. Os olhos do Senhor estão sobre todos, diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, aquela pessoa que verdadeiramente mudou, que verdadeiramente foi transformado, então ele é trigo, esse é o trigo que vai para o celeiro do seu Senhor. Então, qual a diferença do joio e do trigo? Um é regenerado, transformado, ouviu o Evangelho de Cristo pela fé, né? Aceitou de todo o coração. E o Espírito Santo foi moldando e está moldando, irmãos, e continua moldando o nosso viver. Ele não vai parar, ele vai continuar. Enquanto eu reconhecer que eu sou humano, que eu sou falho, que eu posso cair, que eu posso tropeçar, se eu não vigiar, se eu não buscar essa presença, ele vai continuar moldando a minha vida. Então a salvação é uma obra sobrenatural, tá? A salvação é algo sobrenatural, não se explica, é algo milagroso, é milagre, irmãos, é milagre. É um exemplo muito lindo, né? Que eu gosto de estar lembrando, a borboleta. Lembra da borboleta? Antes de ser borboleta, irmãos, sabia que ela é uma lagarta? Ela é um animalzinho cilindro, né? Redondinho, rasteja, ela vai rastejando, né? Feio, horrível, gosmento, né? Todo mundo tem medo, parece uma invasão, né? Horrível. Então, quando ele entra no casulo, irmão, acontece uma metamorfose. O que é metamorfose? Uma mudança. Ele sai, ele não sai mudado, ele não sai melhorado, ele sai outro animal, com o nome de borboleta, tá? E ali ela nem rasteja mais, mas ela voa, ela é linda, é ou não é, irmãos? É outro animal. Isso é a transformação do homem que aceitou Jesus verdadeiramente, da mulher que aceitou Jesus verdadeiramente. Ele não sai de lá melhorado com algumas mudanças. Pastor, o fulano melhorou 50% depois que ele foi para a igreja. Então não está bom ainda não. Pastor, ele melhorou 80%. Não é melhorado. Ele tem que ser transformado. Diz a palavra, aquele que rouba não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que tudo que fazia não faz mais, mas é outra pessoa. Eu gosto também do exemplo da pipoca, do milho de pipoca, né? Eu vi um evangelista estudando na época da teologia, né? Eu lembro na parte dos evangelistas falavam que era igual a pipoca. Põe o milho da pipoca na panela, o óleo do Espírito e o fogo da presença, né? O fogo de Deus ali, né? E aquilo vai aquecendo, e aquele milho transforma em pipoca. Ele volta a ser milho de novo, irmão? Nunca, acabou. Ele não volta a ser milho, mas ele vira pipoca. Isso é a vida, não esqueça disso, tá? Não esqueça disso, irmão. Qualquer costume antigo, tira da sua vida, tira da sua convivência. Então, irmãos, ele não vai sair de lá melhorado com alguma mudança. Salvação é a pessoa dizer: eu era um trem horrível, um bebum demoniado, né? Xingava todo mundo, brigava com todo mundo. Hoje eu melhorei 60%. Não é assim. Hoje eu brigo só um pouquinho, hoje eu fumo só um cigarro, hoje eu bebo só um copo de cerveja. Sai para lá com isso. Para trás de mim, Satanás, né? Não é isso. Você será completamente transformado. Quem está em Cristo, nova criatura é, a palavra de Deus diz. Eis que as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Então, meus irmãos, cuidado com a teologia coach. Nós estamos vivendo a teologia coach. Eles estão deixando a essência do Evangelho, a essência da santidade, da transformação, da mudança. Eles vêm com um Evangelho coach, uma palavra mansa, linda, fala até treme, sabe assim? E com aquela palavra de otimismo e de não sei o que, e passa a mão na cabeça do irmãozinho e estão esquecendo a transformação
procedência do nosso Deus, estamos esquecendo a justiça, o amor, a santidade, o poder do nosso Deus. Estamos esquecendo a essência. Não perca a essência de Deus na tua vida, irmão. Não perca a essência do Evangelho. Você já imaginou, irmão, o tamanho do poder que Deus usou ali, ó, para transformar a sua vida? Sabe aquele perdidão, aquele local perdido, transformar ele num verdadeiro homem salvo, transformado pelo poder de Deus? Você já imaginou o poder que Deus usou para fazer aquilo? Meu filho está com o coração aberto. Meu filho me aceitou. Olha a fé. E Deus vai usando aquele poder, e vai mandando poder, e vai te capacitando, e você vai tirando da tua vida, porque você é o que tira, irmão. Através da nossa vida nós vamos tirando, e nós vamos moldando, e nós vamos mudando, e nós vamos conseguindo ouvir e entender esse poder que Deus está usando. É um poder tremendo que Deus usou para fazer essa mudança na nossa vida, né? E aí nós vamos dar fruto. Diz a palavra de Deus: conhecereis a árvore pelos frutos. Aí você conhece pelo fruto que ela dá. Então, irmão, salvação não é só entrar numa piscina e batizar, colocar saia, orar em língua, falar de Jesus. Nossa, pastor, mas aquela irmã lá profetiza que é uma bênção. Mas é uma bênção. Vê os frutos dela, irmão. Vê os frutos. Deus fala que não é para nós analisar profeta, não. Mas as profecias nós temos que analisar dentro da palavra de Deus, né? Então nós temos que conhecer a árvore pelo fruto. Essa é a diferença do joio e do trigo, irmão. Um não tem nada a ver com o outro, mas parece parecidíssimo. Por isso vemos um irmão esquisito na igreja, né? Às vezes nós vemos irmãos esquisitos, crentes, faz 15 anos, 20 anos na igreja, faz mais tempo que eu, irmão, na igreja. Dizia já, quando eu estava indo para a igreja, eu já estava batizado, já fazia uns 5 anos. E aí você vê que a pessoa fala palavrão, xinga, né? Viciado em pornografia, trata a mulher, os filhos igual um cão. Quer dizer, trata o cão melhor do que a mulher e os filhos, né? O cachorro tem mais valor do que a mulher e os filhos, entendeu? Então, e a gente fica às vezes olhando isso, mentiroso, enganador, gosta de uma biritinha, né? E tá ali, ó, não, mas faz mal não, isso é só pouquinho, isso aí não tem problema não. Bom, nós não podemos esquecer que nós somos trigo, o corpo, nós somos, né? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, templo santo que o Senhor preparou. Então não foi transformado ainda, irmão, pelo poder de Deus. Então, infelizmente, a igreja tem esses dois tipos de coisa. A segunda lição: Satanás está em atividade na igreja. O diabo quer combater o povo, irmãos. Ele quer combater o povo, a igreja. Esse texto nos leva a entender que o dono do campo semeia a boa semente, e à noite vem o inimigo e semeia o joio. Ele vem, irmão, devagarzinho, que ninguém está vendo. Aí ele vem, semeia, e vai cutucando um, vai cutucando, aqueles que já vai, né? Pessoa da abertura, pessoa da legalidade, tem legalidade ali, as portas estão escancaradas para Satanás jogar seta, para usar, e ali vai acontecendo. E nós temos que caminhar juntamente com eles. E nós temos que caminhar juntamente com eles aí no mundo, na igreja, onde nós estivermos. Nós temos que estar, tá? E nós temos que estar, irmãos. Muitas vezes você trabalha com uma pessoa dentro do seu trabalho, e aquela pessoa diz ser cristão como você, e aí você olha e fala assim: mas isso aí não tem nada a ver com cristão, né? E você vê que é completamente diferente. Isso acontece. E o que nós temos que fazer? Ter paciência, pregar, amar e continuar falando do amor de Deus. Não podemos deixar essas coisas atrapalhar. Não deixa o joio te atrapalhar. Não deixa essa planta roubar a tua força e minar a tua fé. Não deixa. Satanás, irmão, é um infiltrado na igreja. Ele é um intrometido e começa a usar essas pessoas que ainda não foram transformadas, não convertidas. E não, sabe, deixa o orgulho, pessoas orgulhosas que vai deixando aquilo no coração e não deixa Deus trabalhar, não dá liberdade para o Senhor. Então cuidado, irmão, são muito parecidos com o outro. No início não se percebe a diferença, você acha que é tudo, nossa, que bênção, né? E não se esqueça que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Novamente eu repito, né? Terceira lição: essa separação do joio e do trigo só ocorrerá no fim. No fim. O servo queria arrancar. Senhor, mas eu vou aí arrancar, vamos arrancar. Ele falou: não, o Senhor não deixou, não. O joio e o trigo vão conviver juntos na igreja. E no dia da ceifa vão levar um grande susto. Senhor, mas profetizei em seu nome. A palavra de lá em Mateus capítulo 7 fala isso. Eu expulsei demônio,
Eu fiz muito milagre em seu nome, Senhor. Jesus disse: apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Irmãos, o joio pode passar pelo teste e nos enganar, mas no dia do juízo ele será revelado. No dia do juízo ele será revelado, tá? E nós sabemos. E outra coisa, irmãos, ele não consegue ficar escondendo muito tempo não, viu? Logo você já percebe, mas você não pode fazer nada para tirar esse joio perto de você. O papel nosso não é esse, amém, irmãos? O papel da igreja, o papel do verdadeiro cristão não é julgar e não é tirar. É fácil? Não é fácil. Pensa numa coisa que não é fácil. Quarta lição: destino de ambos. O joio será queimado, o trigo será para o celeiro do seu Senhor. Irmãos, o joio não se separa, nem a palha dele serve para nada, para animal, para dormir, para nada. Tem que ser queimado. Então o que vai acontecer isso aqui? Isso aqui está falando céu e inferno, destinos eternos para o joio e o trigo. Pastora, mas não há chance, sentença, ser mudado? Irmão, há chance, e por isso que não pode arrancar. Porque eu não posso tirar, deixa. Enquanto ele está vindo, ele está ouvindo a palavra, ele está ouvindo o evangelho, tá? O que nós temos que fazer é receber, é amar, é entender, irmãos. Não significa que eu não vou falar do pecado. Lógico que nós temos que pregar a palavra, nós temos que continuar falando, né? Então, irmãos, há esperança sim, até que chega a colheita. Porque depois que chegou a colheita, depois que chegou a morte, acabou. Aí nós sabemos que não tem mais jeito, né? Então, por isso que eu creio que Jesus falou que não era para tirar. Porque ele estava num lugar bom, estava plantado junto com o trigo, um lugar de bênção, um lugar de paz, um lugar onde, né, ali é um lugar bom, ali onde o lugar que ele estava sendo alimentado, ele ia continuar ali. Então não arranque, quem vai fazer isso sou eu, diz o Senhor. Então até que esse dia chegue, irmão, o joio pode ser transformado em trigo pelo poder da graça, pelo poder da misericórdia, do amor de Deus, pelo nosso amor, tá? Que hoje, irmãos, com essa mensagem, nós venhamos refletir, né? Olhar, refletir como está a nossa vida diante do Senhor. Eu sou um joio ou eu sou um trigo? Paulo fala para os coríntios: examine o homem a si mesmo. Ali ele está falando essa palavra na Santa Ceia, irmãos. Ali, você pode ler essa palavra ali, que ele fala de uma forma, irmãos, ali, maravilhosa, que ele fala assim: examine o homem a si mesmo. O que ele está dizendo? Não é ninguém que vai tirar, é ele mesmo que vai se examinar. Então o apóstolo Paulo, ele fala essa palavra. Então, para saber se são convertidos de verdade, qual foi o dia em que foi verdadeiramente transformado? Saulo, o apóstolo Paulo, que era Saulo na estrada de Damasco. Diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 9, a partir do versículo 1 ao 18, ele fala dessa conversão maravilhosa. Saulo estava em cima de um cavalo e estava indo para Damasco. Naquele exato momento que veio aquela luz forte que apareceu para ele ali, que ele ficou cego, diz a palavra do Senhor. Naquele exato momento, aquele homem já levantou e falou: sim, Senhor, o que devo fazer? Aquele homem já levantou dali cego, mas já levantou dali transformado pelo poder de Deus. Ele já levantou dali disposto a obedecer a voz do Senhor. O que devo fazer, Senhor? Depois você lê lá, para você ver. O que devo fazer? Aí o Senhor falou para ele: vai, explicou para ele onde era para ele ir, né? O apóstolo Paulo falando ali, e ali aquele homem foi transformado. De um perseguidor da igreja de Cristo, ele começou a ser perseguido. E a partir daquele momento ele já levantou dali disposto a obedecer a voz daquele Senhor. Quem é tu, Senhor? Sou eu, Jesus, aquele em quem você tem perseguido, né? Jesus respondeu para Saulo. E naquele momento aquele homem foi transformado em Paulo. Então, meus irmãos, quando você foi na estrada de Damasco, quando que a luz te pegou na estrada de Damasco e transformou tua vida? Quando você passou da morte para a vida? Quando foi isso? Há quantos anos? Ou você ainda não passou, ou você tem que passar. Então, irmãos, ainda há tempo. Reconheça. Nós temos que reconhecer as nossas falhas, tirar o orgulho do nosso coração, né? Tirar toda a farsa, arrepender e passar da morte para a vida. É isso que nós temos que fazer. Então, fazer como foi o filho pródigo, né? Ali também a palavra, ele voltou para o Pai, se render agora aos pés de Jesus e reconhecer o seu pecado, arrancar agora o orgulho em nome de Jesus. O filho pródigo, irmãos, ele estava ali
e ele reconheceu. E muitas vezes, irmãos, nós estamos servindo a Deus como filho pródigo. Muitas vezes estamos na igreja como filho pródigo, distante do Pai. Mas o Senhor nos chama para que nós venhamos se aproximar, ter uma liberdade, ter uma intimidade com Ele. Concluindo essa palavra, irmãos, a principal questão da parábola não é o julgamento, vou repetir, mas sim o reino de Deus. Jesus está te perguntando: quem governa a sua vida hoje? Quem que está governando a sua vida? Qual o reino você tem instalado nesse mundo? Qual o reino as pessoas têm olhado para você, e visto o quê? Tem visto o trigo, tem visto o joio, tem visto mais ou menos o que as pessoas têm olhado e visto? A quem você serve? Tá? Há muita gente disfarçada de cristão, irmãos, nós sabemos que tem. Mas antes de julgar a pessoa, é necessário observar a minha própria vida. Como a palavra de Deus fala, né? Tira aquela trava que está no teu olho, né? Enxergue o teu problema primeiro, conserta a tua vida. Então ele fala aqui, antes de julgar a atitude dos outros, preciso me acertar com Deus. O reino é dele, e só ele fará um julgamento definitivo no tempo em que ele quiser, o tempo em que ele marcar, porque a palavra de Deus diz que o único que sabe o dia da volta de Cristo é o próprio Deus, que nem Jesus não sabe. Então, queridos, cuidado, não é nós que vamos acusar as pessoas de joio. Não podemos julgar nossos irmãos. Como é fácil, né, irmãos? É fácil julgar, é fácil acusar, não é? É fácil falar o defeito do outro, é fácil, eu sei que é fácil. E a gente tem que se policiar, a gente tem que cuidar da nossa vida cada dia mais, para que nós venhamos ser esses trigos abençoados de celeiro do nosso Deus. Então, o nosso papel nessa parábola de Jesus não é saber discernir quem é joio e quem é trigo. O nosso papel é crescer juntamente, tá? O seu papel, trigo, é crescer juntamente com esse joio e dar fruto para a glória de Deus. Ah, pastor, mas está difícil dar fruto aqui junto com esse joio, porque ele tira a minha paciência. E o fruto, o fruto do Espírito, que é a paciência, você tem que ter, eu tenho que ter. O domínio próprio nós temos que ter, tá? Isso tem que estar dentro de nós, porque senão, irmãos, nem nós vão chegar, né, diante do Senhor, no celeiro do Pai. Então nós não podemos. Então o nosso papel é crescer juntamente com Ele e dar fruto para a glória de Deus, para que no dia da colheita, no dia do juízo, eu esteja no celeiro do Senhor e não na palha para ser queimada, porque naquele grande dia o Senhor não vai ouvir desculpe nenhum, irmão. Senhor, mas e aquele joio que estava lá do meu lado, e aquele joio que tirava a minha paz, que fazia eu pecar? Não tem isso, irmão. Não vai existir isso. Então nós temos que caminhar junto com Ele, nós temos que amar, nós temos que continuar sendo servo do Senhor. Analisando essa parábola, irmão, sabe qual a conclusão que eu cheguei? Reconheço ainda mais que sou um pecador e preciso de Jesus todos os minutos e segundos da minha vida. E quem sou eu para julgar os meus irmãos? Isso não significa que eu não possa condenar coisas que são erradas, tá? O que é errado é errado. Devemos chamar o pecado pelo nome, sim. Eu tenho que falar, isso está errado. Eu tenho que pregar o que é certo, o que é certo, o que é justo, o que está na palavra de Deus. É um dever não aceitar o pecado e chamar ele pelo nome, tá? Dentro da tua casa, corrige, sim. Dentro da palavra de Deus, com amor, fala do que é correto, fala do que é santo, fala do que é verdadeiro diante do Senhor, do que agrada ao Senhor. Fala da forma que tem que ser falado, sim. Não é para a pastora falou que não tem que alisar joio, não, irmãos. Nós temos que levar. E pode ver aqui, ó, que joio é couro grosso, tá? É que está aí junto, tá junto. Tá vendo as atitudes do trigo, tá vendo as atitudes boas, mas está ali, ó. Então nós temos que falar assim. Mas também, irmão, dever amar os nossos irmãos, independente se é joio, se é trigo. Jesus nos ensina a amar, não é assim? Seja um trigo de Deus e produza muitos frutos, cresçam para a honra e a glória do nosso Deus, e ame as pessoas e produz os frutos, né, debaixo da graça e da presença do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Palavra forte, né? Mas é uma palavra poderosa que nos traz a gente a pensar bem a vida da gente, o que a gente tem feito, o que a gente tem cumprido, né? O que tem acontecido na nossa vida. Então, não esqueça que o joio vai caminhar com você, tá certo? Não odeie ele, não.
Não odeie não, mas dê fruto. Dê fruto. Seu papel é dar fruto. Seu papel é mostrar que você é um trigo, um fruto do Senhor. Você é um trigo que dá fruto e tem alimento para as pessoas que ali precisam. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus querido. Nós te agradecemos, ó Pai.